Nessa videoaula falaremos sobre redução ao primeiro quadrante. Então vamos começar pela definição. O que nós denominamos de redução ao primeiro quadrante é o processo por meio do qual é possível a gente determinar as razões trigonométricas de arcos que estejam nos demais quadrantes, tomando como base as razões trigonométricas de arcos no primeiro quadrante. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, através desse processo, reduzir, como o próprio nome sugere, trazer para o primeiro quadrante os arcos que nós queremos determinar. Isso seja no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. E a partir do primeiro quadrante, tomando como base arcos do primeiro quadrante, a gente consegue dizer quais são as suas razões trigonométricas. E claro, além de lembrar das razões trigonométricas dos arcos do primeiro quadrante, a gente vai lembrar do que nós já trabalhamos do sinal das razões trigonométricas nos quadrantes seguintes, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Bem, esse procedimento ele só é possível porque existe uma simetria entre as razões trigonométricas dos demais quadrantes em relação a essas razões do primeiro quadrante. Então, essa simetria associada ao sinal das razões que nós já sabemos em cada quadrante, isso torna possível a gente determinar seno, cosseno e tangente de arcos em outros quadrantes a partir das medidas do primeiro quadrante. Vamos lá então. Além da simetria, como eu falei agora há pouco, nós usaremos o sinal das razões trigonométricas já existentes que a gente estudou na aula anterior. Vamos começar aqui considerando um arco do segundo quadrante. Então, eu vou ter aqui um círculo trigonométrico, o círculo trigonométrico que nós já conhecemos. Vamos pegar aqui um arco do segundo quadrante, um arco alfa. Beleza, o que eu vou fazer? Para determinar o cosseno, nós já sabemos o que eu devo fazer, Faz um pontilhado a partir da extremidade do arco na vertical, onde esse pontilhado corta o eixo dos cossenos, aí estará o cosseno do arco. Só que se a gente observar, se eu pegar, por exemplo, o valor do seno, vai ser um procedimento parecido. Você vai pegar, então, um pontilhado na horizontal, onde esse pontilhado corta o eixo dos senos, eu terei o seno do arco alfa. E, claro, para achar a tangente, eu pego, então, prolongo esse arco para baixo, onde ele corta o eixo das tangentes, nós temos aí o valor da tangente. Ok, isso nós já sabemos da aula anterior, onde nós falamos dos sinais, O que a gente tem de novo aqui? Se a gente observar, por exemplo, esse arco que eu delimitei aí em cinza, o tanto que falta do alfa para chegar no π radiano, do tanto que falta do alfa para chegar nos 180 graus. Observem que esse valor que falta é exatamente isso que eu demarquei aqui. Ele é simétrico a esse que eu delimitei aqui no primeiro quadrante. E aí vamos ver o seguinte. Esse que eu delimitei no primeiro quadrante, ele tem o mesmo sinal do seno, o que eu posso comprovar pelo pontilhado que eu fiz na horizontal. Ele tem o mesmo valor em módulo do cosseno. O que vai mudar, nós sabemos, é apenas o sinal. Por quê? Porque nós sabemos que o cosseno no segundo quadrante é negativo e no primeiro quadrante é positivo. E ele vai ter o mesmo valor em módulo da tangente, mudando apenas o sinal. Por quê? Porque a tangente no segundo quadrante é negativa e no primeiro quadrante é positiva. Por que eu estou falando isso? Porque para arcos no segundo quadrante, o que eu vou fazer? Como é que eu faço essa redução ao primeiro quadrante? Como é que eu tomo como base um arco do primeiro quadrante? Basta que você olhe quanto é que falta para 180. Esse tanto que falta para 180 graus é o que você vai adotar como valor, como arco do primeiro quadrante, para você calcular as razões trigonométricas. E lógico, além de olhar quanto é que falta para 180 graus, para você reduzir ao primeiro quadrante, você adota o sinal conveniente, isso para a razão trigonométrica que a gente vai trabalhando, lembrando que no segundo quadrante, seno positivo, cosseno negativo, tangente negativa. Vamos dar continuidade e vamos ver o que eu faço com o arco no terceiro quadrante. Então, novamente, vamos considerar aqui o círculo trigonométrico e nele eu vou colocar um arco aqui no terceiro quadrante, esse arco alfa. Para a gente calcular o cosseno, faz esse pontilhado a partir da extremidade do arco na vertical, onde esse pontilhado corta o eixo dos cossenos, nós temos aqui o cosseno desse arco alfa. Para o seno, um pontilhado na horizontal, onde ele corta o eixo dos senos, Está aí o seno do ângulo alfa.
E para calcular a tangente, eu vou prolongar esse arco, onde ele corta o eixo das tangentes até a tangente do ângulo alfa. Beleza, mas como eu falei no segundo quadrante, isso nós já sabíamos do estudo do sinal. O que é que eu quero chamar a atenção agora? Vamos dar uma observada nesse arco que eu delimitei aí um pouco em rosa, um rosa bem clarinho, quase cinza. Observe que essa parte que eu delimitei é o tanto que passa de 180. Esse tanto que passa de 180 é exatamente esse valor aqui simétrico no primeiro quadrante. Ó. Nós temos aí ângulos opostos pelo vértice, então seria esse mesmo valor no primeiro quadrante. Quando você vai pegar esse arco no primeiro quadrante, que você calcula o seno, você percebe que o seno terá o mesmo valor do seno do arco do terceiro quadrante, só que com o sinal trocado. O cosseno também terá o mesmo valor, acontece que com o sinal trocado. E a tangente terá o mesmo valor. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um arco no terceiro quadrante, aí você pega apenas o que passa de 180 e joga para o primeiro quadrante, você reduz ao primeiro quadrante e com isso você consegue determinar as razões trigonométricas de um arco do terceiro quadrante a partir dos arcos do primeiro quadrante. Lógico, observando também os sinais. Bem, então assim, para arcos do terceiro quadrante, basta que você olhe que tanto é que passou de 180 graus e esse tanto que passou de 180 graus, a partir dele, você determina as razões trigonométricas observando o sinal conveniente para a razão trigonométrica que nós estamos querendo estudar. Por fim, no quarto quadrante, a gente vai tomar esse círculo trigonométrico e nele um arco do quarto quadrante. Aí está. O que eu quero destacar aqui? Para a gente obter o cosseno desse arco, a partir da extremidade do arco, um prolongado, um tracejado, na verdade, na vertical, aqui nós vamos ter no eixo dos cossenos o valor do cosseno. Para achar o seno, um tracejado na horizontal, e aqui no eixo dos senos, o valor do seno. Para achar a tangente, prolonga o arco, onde ele corta o eixo das tangentes, aí está a tangente do arco. Acontece que eu quero chamar a atenção para esse pequeno arco que está faltando desde o arco alfa até completar a volta. Observemos aí essa parte que eu assinalei desde o arco alfa, desde a extremidade do arco alfa até a volta completa. Esse valor, se eu destacar ele aqui no primeiro quadrante, nós vamos ter esse arco que eu delimitei agora no primeiro quadrante. Nesse arco, observemos o seguinte, o seno dele tem o mesmo valor em módulo, lógico, do seno do ângulo alfa, só que com o sinal trocado. O cosseno tem o mesmo valor e a tangente, quando eu prolongar, terá também o mesmo valor, só que com o sinal trocado. Isso quer dizer o seguinte, para arcos no quarto quadrante, se eu quero reduzir ao primeiro quadrante, basta que a gente olhe quanto é que falta para 360 graus. Olhando quanto é que falta para 360 graus, a partir daí, eu reduzo ao primeiro quadrante e adoto o sinal conveniente para aquela razão trigonométrica que eu quero estudar. Bem, com isso então, resumindo, o que nós devemos fazer, Se nós temos um arco no segundo quadrante e queremos calcular suas razões trigonométricas, para reduzir ao primeiro quadrante, eu olho quanto é que falta para 180 graus. Então, no segundo quadrante, você vai pegar o tanto que falta para 180 graus. No terceiro quadrante, eu vou olhar quanto é que passou de 180 graus. E no quarto quadrante, eu olho quanto é que falta para 360. Olhando o tanto que falta ou o tanto que passa, em cada um dos casos, eu reduzo ao primeiro quadrante e aí eu não posso esquecer o sinal de cada razão trigonométrica em cada quadrante. Beleza, e aí você diz... E se nós tivermos um arco superior a 360 graus? Pessoal, no caso de arcos superiores a 360 graus, no caso de arcos que passem da volta completa, primeiro a gente calcula o seu menor arco côngruo, ok? Aí, claro, com o menor arco côngruo, a gente faz a redução ao primeiro quadrante. Por quê? As razões trigonométricas para um arco que passe da volta são as mesmas razões trigonométricas para o seu arco côngruo. Então, na hora que eu reduzo, na hora que eu calculo o seu menor arco côngruo, eu estou então colocando o arco
num espaço aí menor do que uma volta. Ou seja, eu estou colocando ele do primeiro, segundo ou terceiro quadrante. E aí, lógico, né, se estiver no segundo, terceiro ou quarto quadrante, eu faço a redução ao primeiro quadrante e consigo determinar suas razões trigonométricas. Bem, trago um exemplo para nós vermos como é que se calcula isso. Nesse primeiro exemplo, eu quero as razões trigonométricas para o arco de 120 graus. Vamos observar que 120 graus é um arco do segundo quadrante, porque ele está entre 90 e 180. Para arcos do segundo quadrante, você olha quanto é que falta para 180. De 120 para 180, está faltando 60. Então, eu vou tomar como base o arco de 60. E aí, como é que fica isso? Ó, eu vou dizer que o seno de 120 graus é igual ao seno de 60. Por que é igual? Porque no segundo quadrante o seno é positivo. Beleza, mas quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, o seno de 120 graus também é raiz de 3 sobre 2. Como é que eu determino o cosseno de 120 graus? Bem, o cosseno no segundo quadrante é negativo. Então, o cosseno de 120 graus é menos o cosseno de 60. Menos porque no segundo quadrante o cosseno é negativo, menos cosseno de 60, porque, lógico, né, está faltando 60 graus para 180. Como o cosseno de 60 é 1 sobre 2, então o cosseno de 120 é menos 1 sobre 2. Bola para frente. A tangente de 120 graus, ela é menos a tangente de 60. Por que ela é menos a tangente de 60? Porque a tangente no segundo quadrante é negativa e nós sabemos que, reduzindo ao primeiro quadrante, eu tenho que tomar como base o arco de 60. Já que a tangente de 60 é raiz de 3, então a tangente de 120 é menos raiz de 3. Desse modo, então, seno de 120 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 120 é menos 1/2 e a tangente de 120 é menos raiz de 3. Bora lá então. Segundo exemplo, tomando agora o arco de 225 graus. Quanto é o seu seno, cosseno e tangente? Vamos lembrar que 225 graus ele está no terceiro quadrante, porque ele está entre 180 e 270 graus. Vamos lembrar ainda de que no terceiro quadrante eu olho quanto é que passou de 180. 225 passou 45 graus de 180. Então eu vou tomar como base, na redução ao primeiro quadrante, eu vou tomar como base um arco de 45 graus. Desse modo, então, nós temos que o seno de 225 graus é menos o seno de 45. Por quê? Porque no terceiro quadrante, nós sabemos que o seno é negativo. Então, o seno de 225 graus é menos o seno de 45 graus. Como o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, então o seno de 225 graus é menos raiz de 2 sobre 2. Beleza. Cosseno, né? O cosseno de 225 graus é menos o cosseno de 45. Vamos lembrar de que o menos é por causa do terceiro quadrante que o cosseno é negativo. Bem, mas como o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, então o cosseno de 225 graus é menos raiz de 2 sobre 2. Por fim, a tangente de 225 graus. Como a gente sabe que no terceiro quadrante a tangente é positiva, então a tangente de 225 graus é igual à tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus é 1, então a tangente de 225 graus também é 1. Desse modo, a gente conclui que para o arco de 225 graus, o seno é menos raiz de 2 sobre 2, o cosseno é menos raiz de 2 sobre 2 e a tangente é 1. O terceiro exemplo. Qual o valor do seno, do cosseno e da tangente de 330 graus? Procedimento parecido. 330 graus está entre 270 e 360 graus. Isso quer dizer que ele está no quarto quadrante. Se ele está no quarto quadrante, eu olho quanto é que falta para 360. Falta 30 graus. Então a gente vai reduzir ao primeiro quadrante, tomando como base um arco de 30 graus. Bora lá então. O seno, né? Começar por ele. Nós sabemos que no quarto quadrante o seno é negativo. Então eu vou dizer que o seno de 330 graus é menos o seno de 30 graus.
Como o seno de 30 graus é 1 sobre 2, então o seno de 330 graus é menos 1 sobre 2. O cosseno no quarto quadrante nós sabemos que é positivo. Então o cosseno de 330 graus é igual ao cosseno de 30. Como o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, então o cosseno de 330 graus também é raiz de 3 sobre 2. Por fim, vamos lembrar de que no quarto quadrante a tangente é negativa. Então a tangente de 330 graus é menos a tangente de 30. Como a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então a tangente de 330 graus é menos raiz de 3 sobre 3. Desse modo, então, nós temos que seno de 330 graus é menos 1 sobre 2, cosseno raiz de 3 sobre 2, tangente menos raiz de 3 sobre 3. Exemplo 4. Quero saber as razões trigonométricas para um arco de 1230 graus. Aqui é aquele caso que eu chamei a atenção de vocês. 1230 graus passou da volta completa. Então a gente vai ter que primeiro determinar o seu menor arco côngruo, ok? E depois, se for necessário, faz a redução ao primeiro quadrante. Vamos lá então. Para determinar o menor arco côngruo, eu vou pegar 1230 graus dividido para 360. Isso vai dar, então, 3 voltas completas. 3 vezes 360 dá 1080. 1080 para 1230 está faltando 150 graus. Isso quer dizer que 1230 graus é côngruo a 150 graus. Beleza. Se ele é côngruo a 150 graus, eu vou, então, em vez de calcular seno, cosseno e tangente 1230, eu calculo o de 150, que ele é côngruo. Então, fica o seguinte. Seno de 1230 graus é o mesmo seno de 150 graus, já que ele é côngruo a 150. E como é que eu faço o seno de 150? 150 está no segundo quadrante, então olha quanto é que falta para 180. Está faltando 30. Então, na verdade, ele vai ser igual ao seno de 30. Lembrando que é igual ao seno de 30, porque no segundo quadrante o seno é positivo. Quanto é o seno de 30? 1 sobre 2. Então, a gente conclui que o seno de 1230 graus é 1 sobre 2. Dando continuidade, o cosseno de 1230 graus é igual ao cosseno de 150 graus. Mesmo procedimento, né? Mas 150 graus está faltando 30 graus para 180. E no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então, você escreve que o cosseno de 1230 graus é menos, porque ele é negativo, menos o cosseno de 30 graus. Quanto é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 1230 graus é menos raiz de 3 sobre 2. Dando continuidade, a tangente de 1230 graus também vai ser igual à tangente de 150 graus, porque eles são côngruos. Reduzindo ao primeiro quadrante, e lembrando que no terceiro quadrante, na verdade no segundo quadrante, a tangente é negativa, então eu vou ter que a tangente de 1230 graus é menos a tangente de 30. Como a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, então a tangente de 1230 graus é menos raiz de 3 sobre 3. Dessa forma, então, para o arco de 1230 graus, eu saberei que o seno é 1 sobre 2, o cosseno é menos raiz de 3 sobre 2 e a tangente é menos raiz de 3 sobre 3. Quinta questão. Calcule o valor da expressão. Olha a expressão. Cosseno de 150 graus mais o cosseno de 330 graus menos a tangente de 300 graus. Gente, como aí nós temos 3 valores, 2 cossenos e uma tangente, de arcos que não estão no primeiro quadrante, a gente vai ter que fazer as reduções ao primeiro quadrante. Bora ver como é que fica. Por exemplo, ó, 150 graus é do segundo quadrante. Eu olho quanto é que falta para 180. Está faltando 30. Então, eu vou tomar como base o cosseno de 30. 330 graus está no quarto quadrante. Eu olho quanto é que falta para 360. Está faltando 30. Então, também tomo como base o arco de 30. 300 graus está no quarto quadrante também. Eu olho quanto é que falta para 360. Está faltando 60. Então, eu tomo como base o arco de 60. Como é que vai ficar isso aqui? Ó?
Vamos lembrar de que no segundo quadrante o cosseno é negativo. Então vai ficar igual a menos o cosseno de 30, mais no quarto quadrante o cosseno é positivo. Então mais o cosseno de 30, menos no quarto quadrante a tangente é negativa. Como a tangente é negativa, eu tenho que colocar entre parênteses menos a tangente de 60. Beleza, o que eu posso fazer aqui? Eu posso, então, cortar menos o cosseno de 30 com mais o cosseno de 30, trabalhando os sinais. Menos com menos dá mais, então vai sobrar apenas a tangente de 60 graus. Quanto é a tangente de 60 graus? Vale raiz de 3. Desse modo, então, nós temos que o cosseno de 150 graus mais o cosseno de 330 graus menos a tangente de 300 graus é igual a raiz quadrada de 3. Sexto exemplo, da UDESC. Se a tangente de 20 graus vale A, então qual é o valor da tangente de 160 graus mais a tangente de 340 graus dividido pela tangente de 200 graus? Lógico, em função de A. Pessoal, aqui nós vamos ter que colocar todas as tangentes em função de A. E aí, claro, se for necessário, que vai ser, né, fazer redução ao primeiro quadrante. Bora lá. A tangente de 160 graus é menos a tangente de 20. Por quê? 160 graus está no segundo quadrante. A tangente no segundo quadrante é negativa, por isso menos. Está faltando 20 graus para 180. Por isso a tangente de 160 graus é menos a tangente de 20. Como a tangente de 20 é A, então a tangente de 160 graus é menos A. Beleza. Tangente de 340 graus também é menos a tangente de 20. Mas por quê, né? Vamos lembrar que 340 graus está no quarto quadrante. Então falta 20 graus para 360. Além disso, vamos observar de que a tangente nesse quarto quadrante é negativa. Então vai ficar menos, porque a tangente é negativa, menos a tangente de 20 graus, que é o que falta para 360. Como a tangente de 20 graus é A, então a tangente de 340 graus será menos o A. Por fim, a tangente de 200 graus. Vamos lembrar que 200 graus está no segundo quadrante, né? Na verdade, está no terceiro quadrante, falei errado. Estando no terceiro quadrante, passou 20 graus de 180. Desse modo, a tangente de 200 graus é igual à tangente de 20 graus. Porque foram os 20 graus que passaram de 180, lembrando que no terceiro quadrante a tangente é positiva. Com isso, então, a tangente de 200 graus é A. Descobertos esses valores, vamos substituir na expressão. Então vai ficar, está aí a expressão, no lugar da tangente de 160 coloco menos A, no lugar da tangente de 340 coloco menos A, e no lugar da tangente de 200 coloque A. Então ficou menos A sobre A. Menos A dá menos 2A sobre A. 2A dividido para A dá 2. Então o resultado seria menos o 2. Desse modo, então, o valor da expressão que nós temos é menos 2 e a resposta correta é o item E. E aí a gente traz aí uma tabela dos principais ângulos notáveis, agora pegando os valores até 360 graus. Observe o seguinte, até 90 graus são aqueles valores que a gente já havia trabalhado em aulas anteriores. A gente já sabe esses valores da tabela até 90 graus. O que acrescento para vocês? 180, 270 e 360 graus. Vamos lá. O seno de 180 graus é 0. O cosseno de 180 graus é menos 1. E a tangente de 180 graus é 0. Para 270 graus, nós sabemos que o seno é menos 1. O cosseno é 0. E a tangente não existe. Não existe nem a tangente de 90, nem a tangente de 270. E para 360 graus, como 360 graus é côngruo a 0 grau, ele tem a mesma razão trigonométrica, as mesmas razões trigonométricas do zero, né? Seno de 360 é 0, cosseno de 360 é 1 e a tangente de 360 é 0. Gente, esses são os principais arcos que vocês precisam aprender. Os demais arcos é aquele estilo que eu já falei para vocês. Se porventura, através de arco côngruo ou através de redução ao primeiro quadrante,
der certo você reduzir a um arco do primeiro quadrante, então você usa a tabela, através de arco côngruo ou através de redução ao primeiro quadrante. Se for um valor que não coincide com esse da tabela, a questão tem que lhe dizer, ok? Bem, esses valores valem para os valores da tabela, e aí aprendam isso também, valem para qualquer arco côngruo a qualquer um desses. Por exemplo, deixa eu chutar aqui um valor, 750 graus é côngruo a 30 graus. Então isso quer dizer que o seno de 750 graus é o mesmo valor do seno de 30 graus, que é 1/2, e assim por diante. Então, utilizando arco côngruo e utilizando redução ao primeiro quadrante, unido a essa tabela, nós já somos capazes aí de determinar as razões trigonométricas de uma infinidade de arcos a partir do que a gente estudou. Bem, com isso eu finalizo a videoaula, onde nós trabalhamos a redução ao primeiro quadrante como ferramenta para estudo das razões trigonométricas no círculo.